Meus irmãos, fiquem em pé, vamos ler assim a palavra do nosso Deus. Você que trouxe a Bíblia, abra ela no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui no verso de número 1. 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 1. Quem achou o texto, diga amém, meus irmãos. 2 Reis, capítulo de número 4. E nós vamos ler aqui no verso de número 1. Se podemos ler, digam glória a Deus bem forte. Vamos ler, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Levante a sua Bíblia e diga bem forte: Deus, eu creio na sua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tomai assento e dá uma salva de palma bem forte, bem alegre, que engrandece, glorifica e exalta o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós temos aqui um texto que acredito que é de conhecimento de todos que aqui estão. Quem não conhece o texto, não leu, mas já ouviu alguém ministrando acerca desta palavra, acerca desta viúva. A Bíblia vai nos relatar, o livro de 2 Reis, é um livro muito importante entendermos e lermos, porque o livro do livro de 2 Reis, ele está dividido em 4 partes. A primeira parte do livro do Reis, ele vai tratar acerca do arrebatamento que houve do profeta Elias quando ele foi levado aos céus. Também a segunda parte que esse livro vai tratar é acerca do ministério do sucessor de Elias, que foi o profeta Eliseu. Porque quando Elias sentiu o peso, o fardo do chamado dele, no capítulo 19 do livro de 1 Reis, que ele está dentro de uma caverna, escondido, com medo de perder sua vida, por causa da perseguição de Jezabel, o Senhor dá uma ordem para que ele unja a Eliseu como seu sucessor. Quando Elias é arrebatado aos céus, conforme capítulo 2 do livro de 2 Reis, ele é levado em um redemoinho de fogo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Eliseu, então, ele vendo Elias sendo arrebatado, a sua capa cai, e ele recebe, quando Elias vai subir, antes de Elias subir, Elias olha para Eliseu e diz: Olha, o Senhor vai me tomar por cima da tua cabeça, pede o que você quiser agora. E a Eliseu, ele não pede riqueza, Eliseu não pede fama, Eliseu pede simplesmente que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E a Bíblia diz que Eliseu então recebe esta porção dobrada que estava sobre a vida de Elias.
a segunda parte, então você vai ver o livro de 2 Reis tratando acerca do profeta Eliseu. A terceira parte, que esse livro está dividido, vai tratar sobre a queda de Israel, conforme 2 Reis, capítulo de número 17, quando os assírios invadem o reino norte, capital Samaria, e invade e saqueia aquela cidade, e o Senhor Deus permite que o reino norte seja entregue na mão dos assírios. O livro também vai tratar acerca da invasão de Nabucodonosor ao reino sul, Judá. Então o livro de 2 Reis está tratando esses 4 temas importantes, acerca do profeta Eliseu, quando é recebido aos céus, e vai falar no ministério do profeta Eliseu, vai falar também da queda de Israel, reino norte, e vai falar também da invasão que Nabucodonosor invadiu o reino sul, quando o Senhor Deus entregou eles para serem levados para a Babilônia a cativo. E a Bíblia, no versículo que nós lemos, a Bíblia vai tratar acerca de uma mulher. A Bíblia não diz o nome desta mulher, o escritor não fala quem era esta mulher e o seu nome. O escritor só menciona que era uma das mulheres dos filhos dos profetas, que estava em evidência quando, na época do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que esta mulher, ela vai até o profeta Eliseu, porque algo está acontecendo na sua família, algo está acontecendo na sua casa. O seu esposo, aleluia, por mais que foi profeta de Deus, ele deixou dívidas, deixou uma dívida para que fosse quitada por ela. Mas mulher no Antigo Testamento, até mesmo no Novo, aleluia, você vai ver que mulher não trabalhava. A função da mulher era cuidar da sua casa, era cuidar da sua família. A função do homem era trazer o sustento para a casa. A mulher só tinha valor quando ela estava, aleluia, na casa do seu pai, porque se alguém se apaixonasse por ela e quisesse casar com ela, ele teria que pagar um dote ao pai da moça para tê-la como sua esposa. Mas quando se tratava de viúva não tinha muito valor, porque não tinha aquele quem sustentasse ela. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo para que construísse um orfanato para sustentar os órfãos e as viúvas. Então viúva, quando você vê, ela não tinha muita credibilidade. Por quê? Porque a responsabilidade de mantê-la, de sustentá-la, era do homem, era do seu marido. E quando os credores olham e vê que a mulher não tem quem sustente, só tem apenas 2 filhos, e creio que esses filhos ainda não tinham responsabilidade de assumir o lugar do seu pai, para quitar a dívida que o seu pai deixou. A Bíblia diz que os credores vai para cobrar essa dívida. A dívida não caducava, a dívida não ia para o SPC, não ia para o Serasa, a dívida tinha que ser paga a todo preço. E quando os credores vai e vê que a mulher é viúva e não tinha quem sustentasse ela, então eles propôs àquela mulher: vamos levar os seus 2 filhos como pagamento da dívida para serem nossos servos, para ser escravo nosso, para trabalhar para nós. Então esta mulher, vendo que ela poderia perder o seu filho, ela vai até o profeta Eliseu, e ela vai dizer, você vê o desespero desta mulher, que ela nem cumprimenta o profeta com paz, dizendo shalom. Ela já vai logo dizendo: olha, Eliseu, tu sabes que o meu marido era servo, aleluia, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Interessante que no versículo 1, esta mulher vai falar de 2 qualidades do seu esposo. Primeiro, ela vai dizer que o seu esposo era servo, e isso aqui é muito importante para nós entendermos que somos servos, porque Paulo vai escrever na carta aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 2, que há um só Senhor. Se Paulo está dizendo que há um só Senhor, ele quer dizer que todos nós somos servos. Quem é servo aqui, levante as suas mãos e dá um glória a Deus bem forte. E se nós entendermos
sabemos que somos servos. E por que eu quero frisar isso? Porque servo não faz o que quer, servo só faz aquilo que o seu Senhor manda ele fazer. Servo não vai para onde quer, servo só vai para onde o Senhor orienta ele ir. Servo não fala o que quer, servo só fala aquilo que o Senhor manda ele falar. Nós somos servos e nós temos um Senhor que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, chamado Jesus Cristo Nazareno. Então, se você é servo, você não tem que fazer o que você quer. Se você é servo, você vai fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Se você entende a sua posição de servo, você não vai falar aquilo que lhe convém, você vai falar aquilo que o Senhor manda você falar. Você não vai falar para agradar a homens, você vai falar aquilo que Deus está mandando falar, para a edificação da sua igreja e do seu povo. Aleluia. Então você precisa entender que todos nós, por mais da posição que galgarmos, nós temos que entender que somos servos do Senhor. Quem é servo, levante as suas mãos e dá um glória a Deus assim bem forte. Ele era servo, aleluia. Segunda qualidade que ela vai falar do seu marido é que seu marido temia o Senhor. E isso é um ponto muito, aleluia, importante, aleluia, e que eu quero frisar com vocês. Este homem temia o Senhor. Ela reconheceu a qualidade do seu esposo, que ele temia o Senhor. Eu quero dizer a todos vocês que estão nos ouvindo, aleluia, que você possa perder bens materiais, mas nunca perca o temor pelas coisas espirituais. Você pode perder bens materiais, mas nunca perca o temor de Deus no seu coração. Você pode perder amigos, mas não perca o temor de Deus na sua vida. Você pode afastar pessoas da sua vida, mas nunca perca o temor do Senhor do seu coração, porque é o temor do Senhor em nosso coração que vai nos fazer desviar da aparência do mal. É o temor do Senhor que vai fazer nós buscarmos, nos conservarmos, nos guardarmos, nos santificarmos, nos purificarmos, a buscar de fato aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao Senhor. O temor do Senhor nos faz afastar do pecado, da carnalidade, da impureza, da insubmissão. Aleluia, o temor ao Senhor é que nos conserva em santidade, em pureza. Por isso que o sábio Salomão, ele vai escrever na carta do livro de Eclesiastes, no seu capítulo de número 9 e o verso de número 1, ele vai dizer, deixando uma exortação, uma instrução para nós, dizendo: em todo tempo sejam alva os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, para que você possa manter as suas vestes limpas diante de Deus, e para que você mantenha o azeite, que é o Espírito, o símbolo do Espírito Santo, sobre a sua vida. Você precisa conservar o temor do Senhor em seu coração, o temor do Senhor em sua vida, aleluia. E tanto que o sábio Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Quem teme o Senhor, levante as suas mãos assim e dá um glória a Deus bem forte. Oh glória, porque nós vivemos um tempo que parece que o temor está longe do coração de muitas pessoas, pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira na presença de Deus, pessoas que vivem uma vida, aleluia, dupla. Quando está na igreja é crente, mas dependente do ambiente que ele está, ele se transforma. Por quê? Perdeu o temor ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor, ele é crente aqui dentro, mas ele é crente lá fora também. Ele é crente aqui dentro, mas ele é crente também, salvo em Jesus Cristo, lá na sua casa. Ele é crente aqui dentro, mas ele é crente também no seu trabalho. Aonde ele vai, aonde ele coloca a planta dos seus pés, ele dá testemunho aleluia, do nome do Senhor, para a glória de Deus. Levante as mãos. A minha oração é que Deus conserve em nosso coração o temor ao Senhor, o temor pela
pelas coisas espirituais, o temor pelas coisas de Deus. Aleluia. Quem recebe esta palavra na sua vida, levante as mãos assim para o céu, busque ao Senhor, tema ao Senhor, que esta qualidade esteja pregnada na sua alma, no seu coração, que o temor do Senhor esteja sobre a sua vida. Levante as mãos assim e dê um glória a Deus bem forte para o Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que esta mulher, ela vai falar acerca das duas qualidades do seu marido. Aleluia. E depois a Bíblia vai dizer que os credores queriam levar os seus 2 filhos como pagamento da dívida. Quando os credores olham para os filhos desta mulher e diz: queremos teus filhos para serem servo, ela vai correndo ao profeta e ela vai ali mencionar, explicar o problema. E Eliseu, capítulo de número 2, também ele vê o desespero da mulher, e Eliseu também vai olhar para a mulher e vai dizer: me declara o que tu tens em tua casa. E ela vai dizer: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. E Eliseu olha para a mulher e diz: então vai para tua casa, pega vasos emprestado a todos os teus vizinhos, mas mulher, não pega pouco não, pega bastante vasos. Aleluia. Porque o profeta, o homem que teme a Deus, o homem que busca a Deus, ele tem visão de Deus, e ele sabe que Deus não precisa de muito para fazer o milagre acontecer. Deus precisa somente que você tenha o ponto de partida para que ele venha fazer o milagre na sua vida. Todo mundo sabe, quem ler a Bíblia, você vai ver que Deus não usou grandes coisas para fazer grandes milagres. Pelo contrário, Deus usou as pequenas coisas, as coisas que para nós é insignificante, Deus usou para fazer grandes milagres. Por exemplo, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele não pega uma espada, ele não pega uma arma, pelo contrário, ele pega uma pedra pequena, ao ponto que, aleluia, Golias vai olhar e vai zombar de Davi: eu sou porventura algum cão para você vir com um pedaço de pau e uma pedra? Aleluia. Hoje eu vou te matar, Davi, e Israel vai saber que comigo ninguém pode. E aí, aleluia, ele desprezou a pequena pedra. Mas Davi também sabia que para Deus fazer milagre, para Deus fazer grandes coisas, ele não precisa de coisas grandes, ele precisa de coisas pequenas. Por isso que Paulo vai dizer que Deus pegou as coisas loucas para confundir a sábia. Deus pegou as coisas desprezíveis para confundir aquelas que são valorizadas por nós. Oh, glória a Deus. Quando você vê na Bíblia Sagrada, aleluia, que Deus não precisa de grandes coisas para fazer grandes milagres. Capítulo de número 14 e versículo de número 15 do livro do Êxodo, quando Moisés está diante do povo, diante do rio, ali diante do mar vermelho, aleluia, Moisés vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai dizer: Moisés, por que clamas a mim? Diga à nação de Israel que marche. E uma coisa, o que você tem na sua mão? Aleluia, Moisés: Senhor, eu só tenho uma vara, que para o homem nada vale, mas você tem um ponto de partida, Moisés. Toca no mar e deixa que o resto eu vou fazer. Davi, o que você tem na sua mão? Eu tenho uma pedra. Serve, Davi. Você tem um ponto de partida e deixa que o resto é comigo, Davi. Quando os filisteus saíram ao encontro de Sansão para matar Sansão, Sansão tinha na sua mão somente uma queixada de jumento. E o que você vai fazer com uma queixada de jumento? Aos olhos humanos nada dá para fazer, mas quando ele pega a queixada de jumento, parece que eu vejo Deus lá do céu dizendo: Sansão, serve a queixada de jumento. Você tem um ponto de partida para eu fazer o milagre acontecer. Quando Jesus está diante da multidão e a multidão está faminta, Jesus pergunta: o que vocês têm aí para dar para a multidão? Vem um garoto com 5 pães e 2 peixinhos e apresenta ao Senhor, e o Senhor, parece que eu vejo o Senhor dizendo: serve, filhinho, você tem um
ponto de partida para eu fazer um grande milagre acontecer. O Senhor está perguntando para você e para nós que estamos aqui: o que você tem na tua casa? Não é na casa física, é na casa espiritual, que é a nossa vida, que é você que está presente. O Senhor está perguntando: declara-me o que tu tens em tua casa. Aí você pode olhar para dentro de você dizendo: pastor, ou presbítero Leandro, aleluia, eu não tenho nada a não ser o glória a Deus que eu trouxe para dar para Jesus desta manhã, aleluia. Você pode olhar para dentro de você e dizer: eu não tenho nada, pregador, eu só tenho um aleluia que eu trouxe para oferecer ao Senhor. Eu não tenho nada, a única coisa que eu trouxe é a minha mão levantada para adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. O que eu tenho aqui, aleluia, não é nada, pregador. A única coisa que eu trouxe é a minha vida para glorificar, para oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A resposta de Deus está descendo através dos meus lábios para dizer: serve. Você tem um ponto de partida para Deus fazer um milagre. Se você tem glória a Deus na tua casa, levante a mão e glorifique o nome dele. Se você tem aleluia, levante a mão e diga aleluia para ele. Se você trouxe adoração, cadê quem trouxe adoração aqui? Deus só precisa que você, aleluia, dê o ponto de partida. Escute o que eu vou dizer: quem faz o milagre é Deus, mas quem tem que glorificar a Ele sou eu. Deus abre a porta, mas quem tem que adorar a Ele sou eu. Deus abre mar, mas quem tem que obedecer sou eu. Deus, Ele faz milagre, mas quem tem que orar sou eu. Deus, Ele faz milagre, mas quem tem que descruzar os braços, levantar a mão para adorar a Ele sou eu. Deus faz milagre, mas quem tem que ter atitude de buscar, de adorar, de ir até Ele sou eu. Você não veio buscar aqui o pregador, você veio aqui buscar o Senhor dos exércitos. Então levante as suas mãos, porque Ele está perguntando: declare o que tu tem na tua casa. Oh, levante a mão quem trouxe glória, levante a mão quem trouxe aleluia. Oh, levante as suas mãos quem trouxe adoração. Levante as mãos. Eu quero ouvir um minuto aqui de glória a Deus. Vamos encher esta casa de glória, vamos encher essa graça de glória, de aleluia, de adoração. Enquanto você vai adorando, o meu Deus vai fazendo um milagre na sua vida. Enquanto você vai levantando a mão e adorando, o meu Senhor vai visitando a tua casa. Enquanto você vai levantando a mão e adorando, o Senhor vai fazendo um milagre. Levante as mãos, vai adorando. Levante as mãos, vai glorificando. Oh, bendiz o nome dele aí agora, minha irmã. Abre a sua boca, que não acha silêncio em vós. Levante as mãos quem veio adorar. Levante as mãos quem trouxe glória. Levante a mão quem trouxe aleluia. Oh, glória. Enquanto você adora, sinta Deus trabalhando pela tua causa, né? Enquanto você adora, sinta o Espírito Santo renovando as tuas forças. Enquanto você adora, sinta o Espírito Santo te restaurando. Enquanto você adora, sinta o Espírito Santo tocando na sua alma. Cadê os adoradores de Deus aqui? Levante a mão um minuto, isso. Levante as mãos um minuto de glória. O templo que nós estamos vivendo aqui hoje, que estamos cultuando, se chama o templo da glória de Deus. Então vamos encher este lugar de glória. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Isaías capítulo de número 6, quando Isaías viu a visão do Senhor, aleluia, e ele viu os serafins que voavam ao redor do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheio da sua glória. Agora não é só toda a terra, a sede mundial está descendo glória de Deus para renovar a sua vida. Esta casa está cheio, repleto da presença e da glória de Deus.
céus. Levante as suas mãos para os céus. Isso, irmã, dê o ponto de partida. Você não veio aqui para observar, você não veio aqui para olhar, você não veio aqui, aleluia, simplesmente para sentar no banco e cruzar os braços. Você veio para cultuar, e cultuar é isso, é levantar a mão, é adorar, é glorificar. Cultuar é isso, é oferecer o melhor que você pode a Deus. Então levante a mão, enche este lugar de glória, porque o Senhor tem milagre para a sua vida. Escute o que eu vou dizer para você, aleluia, para esta mulher. O que ela tinha era algo insignificante, mas o profeta sabia que é do pouco que Deus faz muito. Por isso que ele manda ela pegar não poucos vasos, ele manda ela pegar bastante vasos para o milagre acontecer, porque grande seria o que Deus iria fazer na vida dela. Talvez eu prego para alguém que está enfrentando crise financeira, que está enfrentando crise espiritual, que está enfrentando crise emocional. Talvez eu prego para alguém que está enfrentando crise no casamento, crise na família, mas eu venho aqui na autoridade do meu Deus, na autoridade do Espírito Santo para dizer: não desista, não retroceda, não abaixe a cabeça, não se entregue para o problema. Por quê? Porque quando a bênção chegar, ela não vai vir sobre medida. Quando a bênção chegar, Deus não vai te dar nada sobre medida. Pelo contrário, quando a bênção chegar, ela vai superabundar. Este momento de crise que você está enfrentando, este momento de dificuldade, porque Deus não nos dá bênção sobre medida. Pelo contrário, Ele mesmo disse que Ele derrama bênção sobre nós, aleluia, recalcada, sacudida e transbordante. A bênção vai transbordar a tua família, a bênção vai transbordar a tua casa. Oh, quem crê nisso, levante as suas mãos, aleluia. Vou te dar um exemplo para você dar um glória a Deus mais convicto. Talvez eu prego para alguém que você está orando pelo filho que está nas drogas, pelo filho que está na criminalidade, e você só ora por ele, mas tem mais gente na sua casa que ainda não foi alcançado pela graça, pela salvação. O Senhor está dizendo: muda a sua oração. Você não vai orar só pelo seu filho que está viciado, que está no mundo. Você vai orar pela tua família, porque quando a salvação chegar, não vai só salvar o teu filho, o teu marido, vai salvar você e toda a sua casa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Levante as suas mãos para os céus, permaneça firme, não se entregue para o momento que você está vivendo, não se entregue para a situação que você está vivendo, porque o que Deus preparou para você é muito maior. O que Deus preparou para você, ela vai suprir a sua necessidade, e ainda você vai viver do resto que sobrar, porque Deus vai te dar bênção sobre, aleluia, superabundante sobre a sua vida. As bênçãos vai vir sobre medida, ela vai vir de forma transbordante sobre a sua vida. Eliseu disse: vai e pega muitos vasos emprestados. Pega pouco não, porque o que a mulher tinha para ela não valia nada, mas Eliseu sabia que é do pouco que Deus faz muito. Só que Eliseu disse para ela assim: ó, mas vai, fecha a janela, fecha a porta e pega o azeite que você tem e vai deitando sobre os vasos. E a Bíblia diz que ela então faz conforme a palavra do homem de Deus. Ela pega o vaso de emprestado a todos os vizinhos que podia emprestar, emprestou para ela. Ela faz conforme o profeta, fecha a porta e fecha a janela, e ela pega aquela botija de azeite e diz: filho, traz o primeiro vaso, vamos ver o que vai acontecer. Ela vai, o filho traz o primeiro vaso, e ela enche o primeiro vaso, e o azeite não parava. Enche o segundo, enche o terceiro, enche o quarto, enche o quinto, enche o sexto. Enquanto tinha vaso, a Bíblia vai dizer que o azeite não parou. O azeite só parou quando acabou-se os vasos. E eu quero abrir um parente aqui e dizer para você: a crise
crise não está no céu, pelo contrário, os céus ainda têm azeite para derramar. A crise que nós estamos vivendo, da falta que nós estamos sentindo, daquele poder, da unção, de batismo com o Espírito Santo, como outrora nós vimos, é porque parece que se acabou os vasos, está se acabando vasos, mas o Senhor está dizendo, enquanto tiver vaso disponível para ser cheio, ele e o azeite não vai parar. A crise não está no céu, a crise está na terra, estava, porque o Senhor vai levantar vasos dispostos a ser cheio do seu Espírito Santo. Quantos querem ser cheio? Levante as suas mãos. Você é vaso de Deus, minha irmã, você é vaso do Senhor, e o seu vaso precisa estar cheio, transbordando do azeite de Deus, para que a sua lamparina continue brilhando na presença de Deus e na presença dos homens também. Levante as suas mãos. Cadê os vasos que querem ser cheios? Levante as mãos assim para o céu. Levante as mãos. Levante a mão. Isso, irmão, levante a mão. Mas de braços cruzados não vai acontecer nada. Levante as mãos assim. Isso. Oh, glória. Isso, minha irmã. Livro dos Salmos, de número 81, verso de número 10. Eu sou Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Levante as mãos. O Senhor quer te encher, mas para que a Ele te enche de poder e autoridade, é preciso você abrir a boca. Abre a boca, porque Ele vai derramar poder sobre a sua vida. Abre a boca, porque Ele vai encher o teu vaso de azeite. Abre a boca, porque Ele vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. E o Espírito Santo está aqui dizendo, eu quero vasos para encher. Eu quero vasos para encher. Eu quero vasos para encher. Eu quero os vasos para encher. Cadê os vasos de Deus? Oh, glória! Receba a presença de Deus aí agora. Receba a unção de Deus sobre a sua vida aí agora. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Oh, glória, levante as mãos. Enquanto eu estou pregando, o azeite está descendo. Enquanto eu estou ministrando, o Senhor já está fazendo um milagre acontecer na tua vida. O Senhor já está curando pessoas aqui. O Senhor já está libertando vidas aqui. Enquanto estamos ministrando a palavra, o Senhor está derramando azeite sobre os seus vasos aqui. Quantos querem sair com seu vaso transbordando? Levante a mão e dá glória a Deus assim bem forte. Aleluia. Me clama labassuri me anda labacala sori me anda labaia. Oh, aleluia. Levante as mãos, irmão. Levante essas mãos, vai. Levante. Tu é vaso de Deus. Tu és vasos. Tu é vaso do Senhor. Tu é vaso de Deus. E o Senhor que te trouxe aqui para te encher. Enquanto tinha vaso, o azeite não parou. O azeite só parou quando acabou-se os vasos. E você é vaso de Deus. Mas olhe para cá. A Bíblia Sagrada diz que quando a mulher vê a sua casa cheio de vaso, o que ela vai fazer? Ela vai na casa na casa do profeta Eliseu novamente. Ela ficou tão maravilhada, ela ficou tão feliz, ela ficou tão alegre de ver o que o Senhor fez, que em vez de ela pegar o azeite, que custava muito caro naquela época, aleluia, e pagar a dívida, ela foi até o profeta Eliseu dizendo: profeta, aconteceu um milagre na minha casa. Aconteceu o que eu não esperava, aconteceu o que eu não pedia, aconteceu o que eu nem imaginava. O que aconteceu, mulher? Todos os vasos que você me deu, que você mandou eu pegar, foram cheios, e o que tem lá é muita coisa. Eliseu olha para a mulher e diz: mulher, vai para a tua casa, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto que sobrou. O Senhor, aleluia, surpreendeu a fé daquela mulher. O Senhor surpreendeu, aleluia, a expectativa daquela mulher. O Senhor surpreendeu a confiança daquela mulher. Se prepare, porque Deus também, Ele vai surpreender a vida de alguém que está aqui. Se prepare, porque haverá surpresa de Deus para alguém. Quando a bênção chegar, ela vai te surpreender, meu irmão. Quando a bênção chegar, ela vai ser tremenda na sua vida, que você vai fazer como esta mulher. Você vai se alegrar tanto, aleluia, na presença do Senhor, porque Deus fará coisas grandes acontecer sobre a sua vida.
Mas agora, trazendo a aplicação desta mensagem. Esta mulher simboliza eu e você que estamos aqui. Quem veio buscar o Senhor, levante as suas mãos. Segundo, os credores simbolizam é um tipo de Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Os filhos daquela mulher é um tipo da herança, porque filhos na Bíblia são heranças de Deus. Então os filhos daquela mulher são heranças de Deus para a nossa vida. E aí você pode perguntar, pregador, qual é a herança que eu tenho? Então vou dizer algumas. A herança que você tem, a sua família é herança de Deus. O teu casamento é herança de Deus. O glória a Deus que está entalado na tua garganta também é herança de Deus para a sua vida. O aleluia que sai da sua boca é herança de Deus. A adoração que você dá ao Senhor é herança de Deus. Esta igreja que nós congregamos é herança de Deus. A presença do Espírito Santo que habita dentro de nós é herança de Deus. Os dons espirituais que Deus te deu é herança de Deus. O ministério que você exerce é herança de Deus para a sua vida. O teu chamado é herança de Deus. O teu nome no livro da vida é herança de Deus. A graça alcançando a sua vida é herança de Deus para você. Que o diabo quer roubar, quer destruir da sua vida. Quantos vieram dispostos a pagar o preço e dizer: Satanás, eu não abro mão da minha herança. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus colocou na minha vida. Quantos estão dispostos a não abrir mão da herança que Deus colocou na tua vida? Levante a mão e dá um glória a Deus assim bem forte. Não abra mão do que Deus te deu. Eliseu é um tipo de Deus, é um tipo de Cristo. Essa mulher foi até o profeta e passou para ele, transferiu o problema que ela estava enfrentando, contou ao profeta a situação que ela estava vivendo. Então Eliseu é um tipo de Deus. Diante desta mensagem, primeira coisa que eu quero transmitir para você é que quando a crise bater na porta do teu coração, quando a situação adversas bater na tua casa, na tua família, na tua porta, a primeira coisa que você tem que fazer é como esta mulher, ela fez, é não abrir mão, é não desistir, é não retroceder, é não recuar, é não parar. Porque tem gente por aí que achando porque é crente, que é salvo, não tem problema, não vai enfrentar mais dificuldade, não vai enfrentar mais luta. Pelo contrário, meu irmão, Jesus mesmo disse em João, capítulo de número 16, e no verso de número 33, Jesus disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo vai escrever na carta aos Romanos, capítulo de número 8, no verso de número 28, Paulo vai dizer: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que a situação, ela vem na nossa vida. Talvez você não perdeu um marido, talvez você não tenha um credor te cobrando na porta da tua casa, mas Satanás pode estar lutando de outras formas para roubar a tua herança. Ele pode estar fechando a porta para você. Talvez você está aqui e a crise, bateu no teu casamento, a crise bateu na tua casa. Talvez você está enfrentando problemas adversos sobre a sua vida, mas a primeira coisa que você tem que entender e que você tem que fazer para que o milagre de Deus alcance você e a tua casa é não desistir, é não parar, é confiar no Senhor que fez os céus e a terra. O salmista vai escrever o Salmo 125, verso de número 1: os que confiam
no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas ele permanece firme para sempre. A mensagem de Deus para você é essa: não desista. Não é hora de parar, não é hora de olhar para trás, não é hora de desistir. É hora de você levantar a cabeça e continuar marchando na presença do Senhor. Não desista, não recua, permaneça orando, permaneça confiando, permaneça acreditando. A situação pode estar difícil, mas Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Paulo vai dizer assim: alegrai-vos da esperança. E quem é a esperança da igreja? É Jesus de Nazaré. Oh glória! E Paulo vai dizer: alegrai-vos da esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O que fez esta mulher tomar a atitude correta é a paciência no momento da tribulação. Quando Jó também estava enfrentando os processos que você conhece, que Jó enfrentou, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu os gado, perdeu a fazenda, perdeu o companheirismo da sua esposa. A situação de Jó, aos olhos humanos, era de forma que não dava para ser revertida. Perdeu a saúde, está leproso. Mas Jó, no meio da prova, no meio da situação, no meio do problemas adverso que ele estava enfrentando, ele deu uma declaração tão bonita e tão tremenda para o inferno se desesperar. E qual foi a declaração que ele fez? Jó 19, versículo de número 25: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó não desistiu, Jó não retrocedeu, pelo contrário, Jó declarou para o inferno: eu tenho um Redentor que vive, eu tenho um Redentor que vai julgar a minha causa, eu tenho um Redentor que é maior do que o problema que eu estou enfrentando, e eu estou certo que daqui a pouquinho ele vai se levantar e vai mudar a história da minha vida. Eu estou certo que daqui a pouquinho ele vai se levantar e essa situação vai acabar na minha vida. Levante as suas mãos, não desista. Levante as suas mãos, não é hora de parar, irmã. Não é hora de se acomodar. Não é hora de dizer: eu não oro mais, não busco mais. Fazer o que na igreja? Olha a situação que eu estou vivendo. Fazer o que na igreja? Para que orar? Para que jejuar? O que tem de pessoas falando isso? Olha a situação que eu estou vivendo. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Você vai orar, jejuar, para permanecer firme. Enquanto você está orando, enquanto você está jejuando, você está se preparando para o que Deus vai fazer na sua vida. Oh glória! Quem crê nesta palavra, abre a boca e dá um glória a Deus bem forte. Não é hora de parar. Eu quero que você bata no peito e diga assim: eu não vou desistir. Não, está muito fraquinho, vamos lá. Bata no peito e diga: eu não vou parar. Diga: eu não vou retroceder, eu não vou desistir. Fala: Satanás. Mais forte, solta essa voz, diga: Satanás, sai da minha frente. Eu estou recebendo do céu força, poder de Deus. Se você não sair da minha frente, o meu Deus vai passar por cima de você. Mas eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou recuar, eu vou permanecer, porque o que Deus vai fazer na minha vida é muito maior do que o que eu estou vivendo hoje. Quem crê, abre a boca e dê glória. É muito maior.
Se você desistir, você não vai viver milagres de Deus na sua vida. Se você desistir, você não verá a providência de Deus chegando na sua vida. Se você desistir, você não vai ver e não vai conseguir alcançar o milagre que Deus preparou para a sua vida. Por isso Deus te trouxe aqui neste lugar, Deus te trouxe neste canal, na rádio, para que você ouça esta palavra. Não desista, persevera, continue, vai firme, vai forte, aleluia. Não é hora de abaixar a guarda, é hora de levantar e dizer: maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá fora. Ele é maior, por isso eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou desistir. Levante as suas mãos assim para os céus, abre a boca e dá um glória a Deus assim bem forte. Não desista. Segunda coisa, primeira coisa que essa mulher fez para alcançar o milagre: ela não recuou, ela não abaixou a cabeça, ela não desistiu, porque ela sabia que o Deus dela e do seu marido era muito maior do que a provação que ela estava enfrentando. O que Deus preparou para nós é muito maior do que a crise que estamos vivendo hoje. Ela só alcançou o milagre porque ela não desistiu, irmão. Ela só alcançou o milagre porque ela não recuou. Ela só alcançou o milagre porque ela não retrocedeu. Mas pelo contrário, ela permaneceu firme, dizendo: eu não vou desistir. A situação pode estar difícil, a crise pode estar grande, mas eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu vou buscar aquele que pode solucionar o meu problema. Eu vou buscar aquele que tem uma resposta para a minha vida. Eu vou buscar aquele que tem uma direção para me dar. Aleluia. Eu vou buscar aquele que tem, aleluia, uma resposta da minha oração. Segunda coisa que eu aprendo com esta mulher é que ela buscou o profeta Eliseu. Como eu disse, o profeta Eliseu é um tipo de Deus, é um tipo de Cristo que está aqui. Aleluia. O Senhor está dizendo: quando a situação adversa chegar na sua vida, primeiro, não desista. Segundo, busque a presença dEle, busque a presença do Senhor, busque a presença dEle em oração, busque a presença dEle em consagração, busque a presença dEle perseverando, busque a presença dEle confiando, busque a presença dEle acreditando, busque a presença dEle lendo a sua palavra, busque a presença dEle se santificando, busque a presença dEle se consagrando. Enquanto você vai buscar o Senhor, Ele vai agir sobre a sua vida. Jesus mesmo disse em João capítulo 6, verso de número 6, Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço ele fora. O Senhor está dizendo: busque a Ele. Isaías capítulo 55 e o verso de número 6, Isaías vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele ainda está perto. Oséias capítulo de número 10 e o verso de número 12, Oséias parte B do versículo, Oséias vai profetizar para a nação de Israel dizendo: é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor, até que Ele chova sobre nós a justiça. É tempo de buscar a presença do Senhor na hora da crise, na hora do problema. O segredo é dobrar o joelho e buscar a presença do Senhor. É por isso que Eliseu disse: fecha a porta, fecha a janela. E aleluia, isso foi de encontro com o que Jesus disse. Aleluia, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em oculto, porque Ele te responderá. Ele vai te honrar. Levante as suas mãos, aleluia, busque ao Senhor. A situação está difícil, mas é tempo da igreja buscar a presença de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, nós estamos vivendo os momentos finais, os acréscimos de Deus na terra. Daqui a pouquinho, meu irmão, este céu azul vai se repartir em duas partes, e uma voz vai ecoar no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, aleluia, na Ásia, na África. Vai surgir uma voz que vai estrondar toda a Europa, vai estrondar toda a Oceania. E qual voz é esta? Aí vem o noivo. Então enquanto ele não vem,
vem, busque a Ele, adore a Ele, glorifique a Ele. Levante as suas mãos para o céu. Quantos vieram buscar a presença dEle? Levante as mãos. Levanta as mãos lá em cima para os céus. Levanta a mão, pega na mão da pessoa do teu lado que está sentado mesmo. Levanta a mão dele juntamente para o céu, juntamente com a sua. Busque a presença dele, glorifique a ele. Isso, eu quero ouvir o glória a Deus daqueles que vieram buscar o Senhor. Levante as suas mãos, você que está nos ouvindo em casa, através da rádio, você que está nos acompanhando através das mídias sociais. Assim diz o Senhor para a tua vida: não é hora de parar, não é hora de retroceder, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de sair do comodismo, é tempo de sair desse quarto frio, é tempo de abandonar esta frieza espiritual e buscar a face do Senhor, e buscar a presença de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14, o Senhor deu um brado lá no templo de Salomão. Na inauguração do templo, o Senhor disse: Salomão, se o povo, aleluia, entenda, artigo definido, se o povo que se chama pelo meu nome, não é qualquer povo não, o Senhor especificou qual é o povo. Se o meu povo, quem é povo de Deus aqui, levante as suas mãos. Quem é povo de Deus aqui, levante as suas mãos. O Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Levante as mãos. É tempo de buscar o Senhor. Quem busca o Senhor encontra a solução para o seu problema. Quem busca o Senhor encontra a resposta das suas perguntas. Quem busca o Senhor encontra a direção certa que tem que trilhar para alcançar o milagre. Quem busca o Senhor não fica de mão abanando. Quem busca o Senhor não é envergonhado nem confundido. Quem busca o Senhor, o milagre chega, a cura vem, a restauração vem, o renovo vem. A mensagem de Deus para quem veio buscar a Ele: tem renovo para você, tem cura chegando para você, tem libertação chegando para você, tem porta se abrindo para você, tem milagre acontecendo na sua vida. Levante as mãos assim para os céus. Oh glória, eu sinto a presença de Cristo aqui. Eu não sei se você está sentindo, e se você não está sentindo é porque alguma coisa está acontecendo na sua vida. Mas levante as suas mãos. O sangue de Jesus vai te purificar. O sangue de Jesus vai quebrar todas as barreiras, para que a glória de Deus invada a sua casa, para que a glória de Deus encha a sua vida. É hora da igreja se levantar. É hora da igreja não desistir. A gente escuta por aí: não tem mais milagre, não tem mais cura, pastor, não tem mais aquilo que a gente via. Não é porque não tem mais, como eu disse, o céu não está em crise, o céu está de prontidão para fazer um milagre, para fazer muito mais do que ele já fez. Mas o que ele está esperando é que a sua igreja tome uma posição, sai do comodismo, sai da frieza, para de contenda, para de fofoca, para de ficar discutindo com coisas que não traz edificação para a sua vida. Levanta a tua cabeça, vai para o santuário da oração, vem para a vigília, vem para a consagração, se consagra, se santifica, porque quando a igreja se levantar na presença do Senhor dizendo: eu quero a tua presença, Deus, eu quero ser cheio, se prepare, minha irmã, vai acontecer coisas sobrenaturais, milagre vai acontecer, a glória vai descer, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter manifestações de Deus sobrenaturais na vida da igreja. Mas para isso é preciso você buscar a presença do Senhor. Segura. Sabe qual é a maior crise que nós estamos vivendo hoje, irmão? Sabe qual é a maior crise que nós estamos vivendo hoje? Não é só a crise política, não é só a crise econômica, não é só a crise moral. A maior crise que nós estamos vivendo
é a perseverança na oração de muitos crentes. Os crentes não querem orar mais. Tem desculpa para tudo. Hoje eu estou cansado. É por causa do meu filho. Tem que fazer comida. Tem que fazer isso. Trabalho num pesado. Os crentes têm desculpa para tudo, para buscar a presença do Senhor hoje. Vem no culto como esse, tão gostoso, que é onde a presença de Deus está nítida aqui. E tem gente que fica de boca fechada, língua de aço, língua de ferro, melhor dizendo, boca trancada, e não consegue mais adorar Jesus. Você veio buscar a Ele, irmã? A gente vive no meio de um povo que só sabe reclamar. Tem pregador, reclama do pregador. Tem obreiro para cooperar, reclama do obreiro que está cooperando. O Senhor está fazendo milagre no culto, está reclamando. Está comendo, está reclamando. Está bebendo, está reclamando. Tem dinheiro no bolso, está reclamando. Está andando de carro, está reclamando. Para com isso, é tempo de buscar o Senhor. É tempo da igreja se levantar e buscar a presença de Deus. Se a gente quer viver sobrenatural de Deus, precisamos se levantar. Se você quer viver sobrenatural de Deus, se levanta. Faça como esta mulher. Satanás, você não vai levar a minha herança não. Nem que eu tenha que pagar o preço, mas eu não vou abrir mão da minha herança. Eu vou buscar a presença do Senhor. Eu não vou abrir mão daquilo que eu aprendi. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. Eu não vou abrir mão do meu caráter. Eu não vou abrir mão das minhas orações. Eu não vou abrir mão de buscar a presença do Senhor. Busque a presença de Deus e tu verás o que Ele fará sobre a sua vida. Deixa eu correr para encerrar. Primeira coisa, ela não desistiu. Segundo, ela buscou o Senhor para o milagre acontecer. Terceiro, ela não abriu mão da sua herança. Credor, você não vai levar minha herança não. Minha herança você não vai levar. Meus filhos, a herança que Deus deu do meu casamento, você não vai levar não, Satanás. A herança foi Deus que me deu. Eu não vou abrir mão dela. Você está disposto a não abrir mão da herança? Levante as suas mãos. A Bíblia fala no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, acerca de um homem por nome de Nabote. Nabote, aleluia, tinha uma vinha do lado da casa de Acabe e Jezabel. Acabe olhou para a vinha de Nabote e diz: opa, que vinha bonita, essa vinha é muito linda, está colada da minha casa. Eu vou fazer uma proposta, aleluia, para Nabote. Nabote, vem aqui, aleluia, eu quero a sua vinha está do lado da minha casa, Nabote, a sua vinha é bonita, faz o seguinte, vende ela para mim, ou se você não quiser vender, eu te dou uma horta, eu te dou outra coisa, aleluia, como pagamento da sua vinha. Olha o que Nabote respondeu para o rei: vive o Senhor, que guarde a minha alma, que eu não venda a herança dos meus pais, que eu não venda a herança que o meu pai deixou. Você tem herança? Levante as suas mãos. Jesus deixou a herança para a sua igreja, e Ele está dizendo: não abra mão da herança. Cuidado com as propostas do diabo, cuidado com as propostas de Satanás. Levante as suas mãos e diga: Satanás, não adianta você vir com essas propostas. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. Eu não abro mão da herança. Eu não abro mão do meu chamado. Eu não abro mão do meu ministério. Pode se levantar, pode me perseguir, podem caluniar, pode fazer o que for, mas eu não vou abrir mão daquilo que Deus colocou na minha vida, daquilo que Deus me deu. Eu não vou abrir mão da santificação, eu não vou abrir mão da pureza, eu não vou abrir mão da palavra, eu não vou abrir mão da oração, eu não vou abrir mão da presença do Espírito Santo em minha vida. Não abra mão da herança que Deus te deu. Quem tem herança aqui, levante as mãos. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos,
Não abra mão daquilo que Deus te deu. O que Deus te deu pode não ter valor para os homens, mas foi Deus que te deu. Pode não ser visto pelos homens, mas é a herança que Deus te deu. Pode ninguém reconhecer, mas foi Deus que te deu. Permaneça firme, guarde a herança. Olha para os credores e diz: não, Satanás, você não vai levar a minha herança não. Eu paguei o preço para receber. Só Deus sabe o sofrimento que eu enfrentei. Só Deus sabe as angústias, as madrugadas mal dormidas, as madrugadas acordadas. Só Deus sabe quantas vezes eu saí da minha casa debaixo de chuva, debaixo de frio, debaixo de sol escaldante, para receber o que eu tenho hoje. Eu não vou abrir mão do que Deus me deu. Eu não vou abrir mão do que Deus colocou na minha vida. Não abra mão, minha irmã. Permaneça firme. Lute pelo que Deus te deu. Levanta a sua mão e permaneça firme. Não abra mão, não retroceda. Permaneça, porque Deus vai te honrar. Segura. Primeiro, ela não desistiu. Segundo, ela buscou o Senhor. Terceiro, ela não abriu mão da sua herança. Quarto, quando ela lançou diante do profeta a sua necessidade. Ela colocou diante do profeta a sua causa. E você está aqui diante do Deus do profeta Eliseu. Coloque diante de Deus a sua necessidade. Coloque diante de Deus a tua causa. Coloca diante de Deus o que te faz sofrer. Coloca diante de Deus aquilo que está tirando a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade, a tua tranquilidade, aquilo que está roubando de você os teus sonos. Coloque diante dele, fale com ele, aleluia, expressa para ele a sua necessidade, porque Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 7 e o verso de número 7: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Livro de 1 Pedro capítulo 5 e o verso de número 7: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Jesus disse: tudo que pedir, aleluia, em meu nome em oração, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Tudo que pedir em meu nome, eu farei. Levante as suas mãos e coloque agora, irmã. É hora de você colocar diante do altar de Deus a sua necessidade. Expressa para ele. É ele que tem cuidado da sua vida. Livro de Mateus capítulo de número 6 e o verso de número 35, se eu não me engano, Jesus vai dizer: portanto buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentada. Filipenses capítulo de número 4 e o verso de número 19, Paulo vai escrever na carta aos irmãos de Filipe dizendo: aleluia, 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 que o Senhor, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Levante as suas mãos, entregue para ele, vai. Levante as mãos. Tem um hino da harpa que diz assim, ó: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares. Vamos lá, aumenta o volume aí, vamos lá, aumenta o volume, solta essa voz, cante mais uma vez. Quando tudo perante o Senhor estiver, só então há de ver que o Senhor tem poder.
levante as mãos lá em cima e declare: quando tudo perante o Senhor e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor entregue ao Senhor nessa manhã. O Salmo de número 37, verso 4 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu problema ao Senhor, entregue a sua causa ao Senhor, entregue a sua situação ao Senhor, porque Ele fará o milagre acontecer. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará para a sua vida. Quem está disposto a entregar ao Senhor a sua causa, o seu problema, coloque na mão do Senhor a sua situação que você está vivendo. Quarta, quinta coisa que esta mulher, aleluia, para alcançar o milagre ela fez, ela entregou, e quando ela entregou, ela parou para ouvir a instrução do profeta de Deus. E o Senhor está dizendo: tem muita gente que não está tendo resposta de oração, é porque fala demais, está falando muito, e o Senhor está dizendo: para de falar um pouquinho, para de reclamar, para de murmurar, ouça o que o Senhor falará contigo. Você colocou na mão dele, agora para e ouça a direção que Ele vai te dar, ouça o que Ele vai falar com você, ouça as instruções que Ele dará para a sua vida. Quando Elias estava diante do rio Querite, capítulo 17 do livro de 1 Reis, quando o Querite secou, aleluia, que os corvos pararam de levar pão, quem sabe Elias ora e dizia: agora eu vou morrer aqui no Querite. Deus não, a resposta veio e o Senhor disse: Elias, levanta-te e vai para Sarepta, porque eu já ordenei a viúva que cuide de você. Elias, quando a situação chegar, que você colocar diante de Deus a tua causa, para ouvir e ouça o que Ele falará contigo, ouça a sua voz, porque a Bíblia Sagrada diz, nas 7 cartas que o Senhor redigiu para as igrejas da Ásia, o Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que Deus falará contigo. Segura. Paulo vai dizer: sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem para ouvir tem a sua fé acrescentada. Quem para ouvir, o Senhor acrescenta a sua fé. Bartimeu, quando ouviu falar que era Jesus, ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 25, a Bíblia diz que uma certa mulher, ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava passando, ela rompe a multidão e toca em Jesus pela fé. Querido, para ouvir e ouça o que Deus falará contigo através da sua palavra. Deus está falando com você e Ele está te instruindo pelo poder desta palavra. Meu Deus. Sexta coisa que eu aprendo com esta mulher, para que o milagre do Senhor aconteça em nossa vida, diga comigo assim: obediência. Não, esse negócio aí ficou muito baixinho, e isso desconfia um pouquinho, irmão. Vamos lá, diga comigo assim: obediência. Diga: para eu alcançar o milagre, eu preciso ter uma vida de obediência. A bênção do Senhor, ela é uma consequência de uma vida obediente. Ninguém deu glória a Deus, é porque o negócio está feio. A bênção de Deus, ela é consequência de uma vida de obediência. Mas a maldição, ela é uma consequência de uma vida sem obediência. Então entenda uma coisa, meu irmão, é melhor você obedecer, porque quando essa mulher recebeu a palavra, ela obedeceu.
obedeceu. A obediência, ela gera um milagre de Deus na sua vida. A obediência, minha irmã, faz com que você não precise correr atrás da bênção. Pelo contrário, livro de Deuteronômio 28, a Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor, ela te alcançarão aonde você pisar, a planta do teu pé, a bênção vai te alcançar a sua vida, na tua casa, no teu trabalho, na condução, aonde você colocar a planta do teu pé. Se você tem uma vida de obediência, se prepare, minha irmã, a bênção vai superabundar a sua vida. Livro de Deuteronômio 28, verso 1, a Bíblia diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Obediência. O profeta Samuel, capítulo 16, o capítulo 15, do livro de 1 Samuel, pelo contrário, 2 Samuel, quando Saul recebeu uma ordenança de Deus dizendo: olha, você vai na cidade dos Amaleques, você vai destruir tudo lá, não é para trazer nada de lá para cá, você vai destruir tudo, até o rei daquela cidade, chamado Agag, você também vai matar, não vai trazer para cá não, vai vir só você e o exército. O que Saul fez? Tudo ao contrário. Saul ouviu mais a voz do povo que foi com ele do que ouviu a voz de Deus. Qual foi a consequência? É que quando ele vem e trouxe as vacas gordas para sacrificar o Senhor, quando ele veio, o profeta Samuel já estava esperando ele, porque Saul achava que podia ocultar do profeta. Pode até ocultar do profeta, mas não pode ocultar nada do Deus do profeta. E tem muita gente querendo trazer o de lá de fora para cá para dentro. O Senhor está dizendo: não, você já morreu para o mundo, você vive para Deus hoje. O que é lá de fora é lá de fora, só traz para dentro o que é de dentro, meu irmão. Só fica dentro o que é de dentro. Aí Samuel vai olhar para Saul e vai dizer: ô Saul, porventura para Deus o que vale mais, a obediência ou o sacrifício? Pois eu vou te responder, Saul, porque para Deus mais vale a obediência do que o sacrifício. Amém? Fica de pé. Sétima coisa, encerra aqui. Quando ela cumpriu esses 6 passos, a providência de Deus chegou na sua casa. A providência de Deus chegou na sua vida. A providência chegou na sua casa, na sua família. Quando ela viu a providência, 7ª coisa que eu aprendo com essa mulher é que tem gente que quando a bênção chega, ele passa até do outro lado da calçada para não passar na frente da igreja. Tem gente que só busca a Deus no momento da crise, da dificuldade. Deus abençoa, porque Deus é misericordioso e não faz acepção de pessoa. Se você vir só por causa do milagre, Ele vai fazer. Mas, aleluia, esta mulher, ela nos deu o maior exemplo, que quando a bênção de Deus alcançar, volte e busca dele sabedoria para administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quem abre a porta é Deus, mas quem determina se a porta vai continuar aberta é você, através das suas decisões, aleluia, que você toma na sua vida. Então busque a Deus e peça a Ele sabedoria para administrar aquilo que Ele te deu. Peça sabedoria, minha irmã, para você administrar o teu casamento, para você administrar os seus filhos,
filhos, as suas finanças, a sua vida espiritual, administrar até mesmo o tempo, porque tem gente trabalhando demais e buscando menos, e tem gente buscando demais e trabalhando menos. Busque por igualdade. Deus não quer nada a mais nem a menos. Busca por igual e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Mas busque de Deus sabedoria para administrar a bênção do Senhor que está sobre a sua vida. Tem gente que orou para casar, hoje não quer mais o marido, porque diz: minha casa, não suporto mais. Não, irmã, suporta sim. Busque de Deus sabedoria para você sair dessa situação. Busque de Deus sabedoria para você administrar a tua casa, para você administrar a sua família, para você administrar o teu casamento. A família é uma das colunas que segura a nossa vida, que sustenta-nos. Não abra mão da sua família não, meu irmão. Não abra mão do seu casamento não, minha irmã. Teu casamento foi Deus que te deu, a sua família foi Deus que te deu. Quem vai sair da tua casa não é você e nem teu marido. Quem vai sair da tua casa é o diabo, que está tentando separar aquilo que Deus uniu. E a Bíblia diz: o que Deus uniu não separa o homem. Deus está falando com alguém aqui, não é para sair. Permaneça firme, peça a Ele sabedoria para administrar o que Ele deu na sua vida, e você verá a bênção de Deus sobre a sua vida. Quem recebe esta palavra?